Olá a todos, professor Vini aqui falando. Vídeo aulinha de hoje, Roma parte 2, Roma, República Romana. Vamos aqui já fazer a nossa primeira anotaçãozinha, que a República Romana, ela vai de 509 a.C. a 27 a.C. Então são mais ou menos aí 5 séculos da República Romana. Na videoaula anterior, nós falamos sobre o período que dá início a Roma, a formação de Roma, que é o período da monarquia, os 7 reis romanos. Mas esses 7 reis vão sofrer um golpe. O golpe acima do último rei, ou em cima do último rei, que era chamado Tarquínio o Soberbo, vai ser dado pelos patrícios. E os patrícios vão criar uma série de instituições políticas, o Senado, as magistraturas, e vão tomar o poder em Roma para eles. Quem é que são os patrícios? Só para te lembrar, os patrícios são os proprietários de terra. Muito bem. Esses grandes proprietários de terra, eles obviamente estão interessados em mais terras. Claro, vai aumentar a sua riqueza, vai aumentar a produção, vai aumentar a sua riqueza. Muito bem, de olho nisso, eles vão dar início, agora através do Senado e das decisões que o Senado vai tomar, eles vão dar início a conquistas de terras. Veja bem, eles vão começar um período que nós, na história, chamamos de expansionismo romano. Expansionismo, então, obviamente, vem da ideia de se expandir, de conquistar terras. Então, veja, nós vamos ter 3 momentos, 3 fases para isso. E aqui vale destacar uma decisão fundamental que o Senado teve, que era tornar o seu exército, seus soldados profissionais. É como se esses soldados passassem a ser remunerados. Claro, aqui nós não vamos imaginar um salário, um dinheiro, mas eles começaram a receber, esses soldados, premiações. E em determinados momentos eles recebiam dinheiro mesmo, moedas eram cunhadas para serem dadas aos soldados. Mas a ideia é assim: vamos conquistar uma terra e depois a gente divide as riquezas conquistadas entre os soldados. Isso transformou o exército romano, as famosas legiões romanas, num dos melhores exércitos da história mundial. O exército romano tranquilamente está aí entre os 5 maiores e melhores exércitos da história. Então, como um exército mais profissional, digamos assim, eles começam essa fase da expansão. E nessa fase da expansão, eles vão começar isso por onde? Eles vão começar pela Península Itálica. Aí tu precisa, dar uma olhada aí num material de apoio, achar um mapa aí, mas é barbada para isso, Tu sabe que é muito fácil. E dá uma olhada lá na bota, na bota da Itália, no suposto desenho da Península Italiana, que lembra uma bota. Península Itálica seria o nome mais correto, Mas essa península, então, vai ser o primeiro local onde Roma vai se expandir. Lembre que Roma não é a Itália. Roma é uma pequena cidade que vai se expandir e vai conquistar aquele território. Eles vão lutar nesta fase contra, por exemplo, os gregos. Os gregos possuíam uma colônia chamada de Magna Grécia, no sul da Itália. Eles também vão lutar contra latinos. Eles vão lutar contra gauleses. Eles vão lutar contra os próprios etruscos, o povo que seria o fundador da cidade de Roma. Enfim, muitas guerras, muitas batalhas com esses povos, até que eles então conquistam a Península Itálica. Essa é a primeira fase. A segunda fase, eu te diria talvez a mais importante ou decisiva nesse momento, vai ser quando eles vão conquistar o mar Mediterrâneo.
Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Mas aqui o que vai acontecer? Olha só. Na conquista do Mar Mediterrâneo, eles vão ter aqui um grande inimigo, né? O inimigo deles, o alvo principal, vai ser a cidade de Cartago. Aí de novo, sugiro tu pegar o mapa para te olhar. Cartago fica no norte da África. Fica do outro lado do Mar Mediterrâneo. Se tu estiver aqui na Itália ou em Roma, na península, né? Tu, do outro lado do Mar Mediterrâneo, mais para o sul, tu vai ter lá a cidade de Cartago. Cartago é uma cidade de comerciantes, fundada pelos fenícios, né? Se tu quiser aí, tu também pode fazer um linkzinho e assistir lá a videoaula dos fenícios, relembrar, são grandes comerciantes, são os criadores do alfabeto, né? Como a gente conhece hoje, um alfabeto fonético, né? O alfabeto dele dá origem ao nosso alfabeto. Claro que vai passando por fases, ao grego arcaico, grego, latim, até chegar no nosso. Mas enfim, os cartagineses, ou a cidade de Cartago, tem origem na Fenícia. Os fenícios são os fundadores de Cartago. E aqui surge um nome. O nome é Poene. Poene, que faz referência aos fenícios. Então, essa disputa de Roma com Cartago vai vir daqui o nome. Olha só, vão surgir as famosas guerras púnicas, tá? Púnicas de Poene, de fenícios que fundam Cartago, ou Cartago, se tu preferir. Então, guerras púnicas vem daí o nome. Olha só, nós vamos ter 3 guerras púnicas. A primeira guerra púnica é quando Roma, ainda uma cidade em menor expressão do que Cartago, vai invadir 3 ilhas: a Córcega, a Sicília e a Sardenha. Olha aí no mapa, são ilhas que ficam próximo à Península Itálica. Com exceção da Córcega, que pertence à França, Sicília e Sardenha pertencem à Itália. Mas naquela época, as 3 ilhas pertenciam para Cartago. E agora nós vamos ter então a invasão romana destas ilhas. Então, a primeira guerra púnica é a disputa por essas ilhas. Quem vai vencer? Roma. Segunda guerra púnica é a revanche de Cartago, dos cartagineses. Primeiro Amílcar, depois o seu filho Aníbal, vão organizar uma grande expedição saindo de Cartago, passando pelo norte da África, atravessando o Estreito de Gibraltar, invadindo o que seria hoje a Espanha, atravessando os Pirineus, depois atravessando os Alpes italianos até chegar em Roma. Quando eles fazem essa expedição toda, eles vão levar inclusive elefantes até Roma, imagina, até as muralhas de Roma. Eles também vão levar carros de guerra, ou seja, uma expedição extraordinária essa dos cartagineses. Então, a segunda guerra vamos colocar aqui, a invasão, ou pelo menos a tentativa de invasão de Roma. Os romanos vão conseguir impedir que eles cheguem na cidade, que invadam a cidade. Os arredores, então eles construíram várias proteções, que eu chamei aqui de muralhas, para impedir esta invasão. E vão conseguir, ou seja, quem vence a segunda guerra, que é a invasão então de Roma, também são os romanos. E aí vem a terceira guerra púnica. Essa terceira guerra púnica já é a revanche da revanche, ou a revanche da vingança, ou a vingança da vingança. Olha só, o que é isso aqui? Vamos deixar claro. Primeira guerra púnica, Roma invade as ilhas. Segunda guerra púnica, Roma é invadida pelos cartagineses, é a vingança de Cartago. Agora o que vai acontecer? Roma vai ir até Cartago. Então a terceira guerra púnica é a invasão de Cartago e a aniquilação, a destruição. O Senado romano discutiu muito sobre isso, até que eles resolveram aniquilar, destruir Cartago.
Dizem alguns que é daí que surge a expressão não sobrou pedra sobre pedra, ou seja, não deixaram nada, destruíram a cidade de Cartago. Então, a partir dessa destruição aqui de Cartago, e aí só para te ficar aqui, professor, eu me perdi, calma. Quem venceu as 3 guerras púnicas? As 3 guerras púnicas foram vencidas por Roma. Então é barbada de tu lembrar isso. A partir desse momento que Roma destrói Cartago, ela passa a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Mare Nostrum. Que significa o quê? O nosso mar. O nosso mar. Não é mais o mar do meio. É agora o nosso mar. Roma mostra suas garras expansionistas nesse momento. Certo? Aí a gente vai para a terceira fase. A terceira fase é quando Roma vai dominar o mundo antigo. Ou seja, quando ele vai se expandir e vai dominar a região do Egito, é quando ele vai se expandir e vai dominar a Grécia, quando ele vai se expandir e vai chegar até o que seria a Fenícia, dominar a região lá onde teve a civilização hebraica, lá no Rio Jordão, ou seja, todos os arredores ali do mar Mediterrâneo, onde tiveram as civilizações da antiguidade, eles vão dominar. Lembrem que quando Jesus de Nazaré, nasce, a região dele está sob domínio de quem? Dos romanos. Por quê? Porque está ocorrendo esse período aqui do expansionismo romano. Claro, tu vai perceber que o nascimento de Jesus de Nazaré já se dá no Império Romano. Mas muito bem, aqui então, tu viu essa parte da expansão, das guerras. Agora, quais são as consequências dessas guerras, dessa expansão? Vamos anotar aqui 3 grandes consequências. Vamos colocar aqui: terras, escravos e riquezas. Certo? Então, terras. Terras aqui nós vamos lembrar de uma palavra de origem latina, de origem romana. Qual é? Latifúndios. Então a ideia das grandes fazendas, das grandes propriedades de terra surge aqui em Roma, que nós vamos usar essa expressão até hoje, para analisar aí países como o Brasil, que tem também muitos latifúndios. Escravos, aqui eu vou chamar a atenção para ti de uma palavra que aparece muito na hora das provas, que é o que? O escravismo. O que é escravismo? Escravismo é uma análise sob o ponto de vista do materialismo histórico, sob o ponto de vista de uma análise marxista. Lembra que aqui não tem nada a ver com comunismo. É uma análise que Marx vai fazer sobre a história da economia, a história da humanidade contada através da economia. E quando ele se refere a Roma, ele usa um conceito chamado de escravismo. Okay? Então é muito comum aparecer isso. E aí tu vai associar conquistas, expansão, com o quê? Com o acúmulo de terras, riquezas e, sobretudo, de escravos. Porque tem que pensar que os romanos vão escravizar todos os povos que eles dominavam, vão produzir riqueza para Roma, certo? Por isso que Roma vai se tornar uma grande civilização, por conta dessa grande quantidade de escravos que vão estar produzindo riqueza para eles. Só que aqui vem um detalhe fundamental para te entender essa outra parte aqui da aula. Qual é a parte fundamental? A parte fundamental é que essas terras, esses escravos e essas riquezas, eles ficaram com quem? Eles ficaram na mão dos patrícios, ok? Então, os patrícios, a elite romana,
os grandes proprietários de terra, né, lá do começo, lá da origem de Roma, vão ser eles os grandes privilegiados com essa expansão. Mas isso vai ter um custo. Qual é o custo? É a plebe. A crise na República é basicamente, ela é sintetizada por uma ideia. Qual é? Plebeus versus patrícios. Basicamente é um conflito aqui, é um conflito de classes, se tu preferir uma luta de classes, para nós falar mais uma vez do materialismo histórico. Então, crise na República é quando a gente começa a ver esse sistema aqui criado, as repúblicos, né? O Senado, as magistraturas, esse sistema muito aprimorado de política que os romanos criaram, que chegou ao auge no período das conquistas, agora começando a ruir, começando a ter os seus problemas, os seus grandes dilemas. E todos eles vão estar concentrados aqui, ó, nesse pepino aqui, que vai ser a concentração de riqueza na mão dos patrícios. Vamos falar um pouquinho sobre 3 tópicos: reformas, guerra civil e uma revolta. Reformas. Reforma aqui, nós vamos citar os irmãos Graco. Quem são os irmãos Graco? Os irmãos Graco são Tibério e depois Caio Graco. O que eles foram? Eles foram tribunos da plebe. Tribuno da plebe é um cargo criado lá ainda, né, no final da monarquia, início da república, bem no iniciozinho aqui da república, quando Roma ainda é pequeno, ok? Aqui no começo da república nós vamos ter uma revolta do Monte Sagrado, quando ocorre uma greve. Nesta greve, os plebeus vão conquistar um cargo muito importante. Eles vão conquistar lá o direito de casar, a lei Canuleia, por exemplo. Eles vão ter lá a lei Licínia Sextia, que é para eles terem direito a ter um cônsul. Nunca vão conseguir, mas têm o direito. Mas o cargo de tribuno da plebe é um cargo que dava direito aos plebeus ter um representante na política romana que podia o quê? Falar. Podia se expressar e levar as angústias da plebe para o Senado, para as magistraturas, e mesmo era o representante da plebe. Bom, Tibério e Caio Graco, os dois vão morrer exercendo aí o cargo de tribuno da plebe. O Tibério vai ser assassinado numa feira, né? O irmão dele, o Caio, vai se suicidar, vai pedir para um escravo dele o matar. Mas a morte dos dois é emblemática. Por quê? Porque eles vão mexer num assunto complicado, cabeludo dos romanos, sobretudo dos patrícios. Qual vai ser o grande problema? Eles vão propor reforma nas terras, reforma agrária ou reformas agrárias. Eles vão querer mudar o sistema de latifúndios aqui de Roma. É a primeira vez que se fala sobre isso, sobre uma nova divisão de terras numa sociedade. Então, por isso aqui também é um assunto importante na história, né? Então, é a primeira vez que se fala em reforma agrária. A reforma agrária mais incisiva era a do Tibério. A do Caio já levava em conta uma outra contribuição que vai ser conhecida, vamos anotar aqui do Caio, vamos botar aqui Caio, a lei frumentária, que também levou os patrícios à loucura. Era uma lei que queria fazer com que o trigo fosse vendido à população com preços baixíssimos. O trigo, matéria-prima aí para se fabricar o pão, né? Porque a população vivia uma miséria muito grande, né? Roma tinha circos de miséria, né? Tinha ao redor da cidade
muita pobreza. Então a ideia era possibilitar que o trigo, pelo menos, tivesse preços baixíssimos. O que aconteceu com eles eu já te contei, eles acabaram morrendo. E isso tornou o clima de Roma muito pesado, porque os representantes da plebe, vamos lembrar que Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes, e a maior parte da população era de pessoas simples, de plebeus, isso esquentou muito os ânimos, por isso que vai fazer parte da crise na República. Como consequência do assassinato deles, nós vamos ter também uma guerra civil entre Mário e Sila. Mário e Sila, os dois chegaram a ser cônsules romanos, mas o Mário era um representante de uma espécie de um partido popular. O Mário era um representante da plebe, enquanto que o Sila era um representante dos patrícios, representava a elite romana. E esta guerra civil, uma guerra, então tu vai imaginar milhares de mortos, muitos conflitos, ela também vai piorar ainda mais o ânimo, o clima deste período que a gente vai chamar de crise na República. E por fim vou te contar uma revolta, a revolta de Espartaco, que é também chamado de Spartacus, Spartacus é uma revolta muito famosa que também aparece muito nas provas. É uma revolta de um escravo que consegue se libertar e organiza uma legião própria de escravos, de plebeus, de militares insatisfeitos. E eles vão imprimir várias derrotas ao famoso exército romano. Eles vão derrotar o exército romano em várias circunstâncias. Então isso vai levar a um clima muito ruim, muito pesado em Roma, a ponto da gente chegar a ver Roma perto do fim, porque imaginava-se uma grande convulsão social aqui que pudesse realmente destruir Roma. Mas aí as elites, as principais lideranças resolvem, ou pelo menos imaginam resolver o problema. Como que eles vão resolver o problema dessa crise instalada na República? Eles vão criar os triunviratos. O que foram os triunviratos? Veja bem, é bem simples, Triunvirato significa, tricampeão, tripé, vem de 3. Então é um governo de 3. O que eles fizeram? Eles resolveram pegar pessoas que tinham grande liderança, generais, pessoas muito ricas, mas que tinham, sob o seu controle uma boa parte da população e dar a eles um poder especial, Situação de crise, convulsão social acontecendo, assassinatos, reformas que não deram certo, guerra civil, revolta de escravos, saques, Muito comum ocorrer em Roma saques. O que eles vão fazer? Governo de 3. Então, 3, primeiro triunvirato: Júlio César, Pompeu e Crasso vão ser os 3 primeiros triunviros, que eles teriam um poder excepcional, um poder acima do Senado, porque uma das grandes críticas da plebe era justamente o Senado. O Senado era um alvo principal da plebe. Então, Júlio César, Pompeu e Crasso formaram o primeiro triunvirato. O que é que vai acontecer nesse primeiro triunvirato? Nós vamos ter uma nova guerra civil. Por quê? Crasso, que era o homem mais rico de Roma, o patrício mais rico de Roma, vai acabar saindo do triunvirato e vão restar Júlio César e Pompeu. Júlio César e Pompeu eram grandes amigos, eles tinham uma proximidade, inclusive, porque Júlio César concedeu uma de suas filhas para casar com Pompeu. O problema é que
a filha que casou com o Pompeu engravidou e no parto ela acabou morrendo. O filho sobreviveu, mas uma semana após a morte do filho do Júlio César, esposa do Pompeu, o Pompeu já estava fazendo festa e casando com outra. Isto, né, pelo menos no âmbito íntimo, rompeu já relações. Mas havia, claro, muitos outros interesses. Porque, né, corria na boca miúda, né, na rádio peão, que se um conseguisse derrotar o outro, poderia se tornar o primeiro grande imperador, o primeiro grande general absoluto de Roma. Então, vai se seguir aqui uma guerra, um conflito entre o Júlio César e o Pompeu. Esse conflito aqui entre Júlio César e Pompeu rendeu muitas histórias, né? Júlio César tinha o controle de uma região que a gente chama de Gália, que seria a região da França hoje, para sintetizar aí para ti. E Júlio César ele percebeu que o Pompeu estava articulando com o Senado, dominado pelos patrícios, contra ele. Então ele sai da Gália com o exército e resolve invadir Roma com o seu exército. Não era para destruir, mas era a primeira vez que uma legião romana ia marchar em Roma. Quando ele chegou às margens de um rio, o rio chamado de Rubicão, ele disse uma famosa frase: Alea jacta est, a sorte esteja lançada. Por quê? Porque nunca isso tinha ocorrido. Então ele atravessa as margens do Rubicão, vai a Roma, percebe que há uma conspiração e persegue o Pompeu. Ele vai conseguir derrotar o Pompeu. Pompeu vai fugir para o Egito e ao chegar no Egito, controlado por Ptolomeu, os ministros do Ptolomeu, aliados do Júlio César, dão um golpe e matam o Pompeu. Pompeu é assassinado. Dizem que Júlio César lamentou muito a morte do Pompeu, do seu amigo, porque a princípio ele queria derrotá-lo, mas não assassiná-lo. E aí, meus queridos, o que ocorre? Júlio César então começa a tomar conta de Roma, único, absoluto, mas ele ainda confia no Senado, e isso vai custar caro para ele. Ele vai ao Senado, mas no Senado ele começa a implementar várias políticas, né, que estavam tentando resolver um pouco do dilema aqui de acúmulo de riqueza entre os patrícios e tentar, né, minimamente diminuir o conflito, a tensão com os plebeus. A população adorava Júlio César, né, ele era um grande chefe militar, muitas conquistas em seu nome, mas o Senado romano vai conspirar contra ele. E aí ocorre uma outra parte famosa da história. O que ocorre? Júlio César é assassinado dentro do Senado romano. Uma das facadas, ele recebeu mais de 30 facadas, cada senador deu uma. Uma das facadas, cada senador que conspirou, né, deu uma facada. Uma das facadas que matou Júlio César foi do seu filho adotivo Brutus. E Júlio César então tomou a facada nas costas de Brutus, virou-se para ele e disse: até tu, Brutus, e empacotou. Esta é também uma famosa frase, uma frase de traição, né? Quando alguém nos trai, nos dá uma facada pelas costas, é comum dizermos: até tu, Brutus, né? Até tu, sem vergonha, até tu, desgraçado, né? Filho adotivo dele também conspirou contra ele. Muito bem, meus queridos, mas aí nós vamos continuar tendo essa crise, esse problema, essas revoltas todas que não cessam em Roma, porque o assassinato de Júlio César foi muito mal visto pela população. Então, tempo depois disso, o que vai ocorrer? A formação do segundo triunvirato. Porque como essas revoltas não cessavam, a convulsão social era muito grande, o Senado tem que ceder de novo e cria o segundo triunvirato, composto por quem? Por Otávio, por Lépido e por Marco Antônio. 3 generais romanos que também tinham essa função de tomar conta de Roma. O que vai acontecer parecido com o primeiro. Lépido acaba morrendo numa batalha, deixa de compor o segundo triunvirato,
E mais uma vez nós temos aqui uma disputa entre dois personagens, Otávio e Marco Antônio. Otávio, quem é Otávio? Otávio é sobrinho de Júlio César, é o grande herdeiro de Júlio César. Otávio é um personagem também diferenciado na história. Alguns comparam Otávio a Alexandre o Grande, porque Otávio, assim como Alexandre o Grande, se dedicou muito aos estudos. Otávio era um grande estrategista. Otávio não era um brutamonte que saía aí tentando fazer guerra. Não, um grande estrategista, seus passos eram calculados, ele era meticuloso em relação à arte do conflito, da guerra. Já Marco Antônio era um general de campanha, acostumado a campo de batalha mesmo, né? E os dois então vão disputar o poder. Muito bem. Aí aqui vai entrar uma personagem na história. Quando Júlio César, né, soube lá do assassinato do Pompeu no Egito, pelo Ptolomeu, pelos ministros do Ptolomeu, Júlio César vai ao Egito, destrona Ptolomeu e coloca Cleópatra no poder do Egito. Cleópatra é conhecido pelos íntimos como Cleo. Por quê, meus queridos? Cleópatra, ela teve casos com Júlio César. Júlio César, né? Quando estava vivo lá, Júlio César. Júlio César, quando foi ao Egito e acabou coroando a Cleópatra, a governante do Egito, há uma história muito famosa que Cleópatra acabou se enrolando num tapete, foi carregada pelos seus eunucos, seus funcionários que perdiam ali o seu órgão para poder ficar junto com as mulheres, eles eram castrados. Os seus eunucos levaram ela nua, enrolada num tapete, até o quarto do Júlio César, né? E aí eles desenrolaram aquele tapete e surgiu Cleo lá para, enfim, ter alguma proximidade mais íntima com o Júlio César. Mas, meus queridos, como eu te contei, o Júlio César foi assassinado. Muito bem, o que é que vai acontecer? Cleo resolve dar sequência no seu plano de se tornar uma rainha absoluta. Cleópatra queria um Egito independente e via que a possibilidade de fazer isso era se aproximando dos generais romanos. Então ela acabou sendo amante do Otávio também. Mas o Otávio, ele não era tão dado a essas questões carnais, vamos dizer assim. Ele não se deixava seduzir tão facilmente por isso. Como eu disse para ti, mais frio, mais calculista, mais estrategista. Então a Cleópatra, que teve um pequeno afeto com o Otávio, acabou se interessando pelo Marco Antônio. E com o Marco Antônio, eles tiveram um relacionamento muito mais profundo. Eles acabaram se tornando grandes amantes. Só que nessa novela mexicana, o que vai acontecer? O Marco Antônio, meus queridos, ele era casado. Casado com quem? Com a irmã do Otávio. Quem era a irmã do Otávio? Otávia. Olha, né? A mãe era muito criativa nos nomes. Otávia, casada com o Marco Antônio, foi abandonada pelo Marco Antônio. Marco Antônio resolveu viver com a Cleópatra. Inclusive foi ao Egito. Ele fez maquiagem, sabe aquela maquiagem dos faraós, com delineador e tudo mais? Pois é, isso foi visto pelos romanos como uma traição. Por quê? Porque ele estava se rebaixando, ele estava abandonando a cultura romana para usar a cultura dos egípcios, um povo submisso aos romanos. Otávio aproveita isso tudo. Claro, ele não está só interessado aqui numa vingança familiar com a irmã, ou sei lá o que, ou ciúme da Cleópatra, mas ele está interessado no poder. E aí os dois vão se tornar inimigos e vão também participar de uma pequena guerra, um pequeno incidente, né? Pequeno aqui modo de dizer, né? Eles vão se enfrentar mesmo. A batalha entre os dois recebe o nome de Batalha do Ácio, ok? E é nessa batalha então que Otávio mostra a sua supremacia e derrota as tropas do Marco Antônio.
Marco Antônio derrotado vai ao Egito. E lá no Egito, então, ocorre outro episódio fantástico dessa nossa novela mexicana. Por quê? Porque Marco Antônio, né, e Cleópatra vão vivenciar aí uma história extraordinária, né? Cleópatra recebe uma notícia que Marco Antônio estaria morto. Então, ela resolve pegar uma cobra e deixar a cobra a picar, para que ela então morresse, já que agora ela não tinha saída, o seu amor tinha morrido, ela já tinha tentado vários outros amores, mas enfim, aquele ali também tinha morrido. E aí ela pega a cobra e se suicida, né? O veneno da cobra então teria a matado. Só que Marco Antônio não havia morrido. Marco Antônio vai a Cleópatra, percebe então que Cleópatra tinha cometido suicídio, pega uma faca, já derrotado também pelo Otávio, sem muito o que fazer da vida, não tinha muito saída, e se suicida. Mas aí, meus queridos, vem a última parte da novela mexicana. Aí é só a novela mexicana mesmo. O que acontece? Cleópatra não tinha morrido com o veneno da cobra, ela renasce, e aí o que ela faz? Ela vê lá o amor dela lá, o amante dela lá, morto, ele se matou por ela, e aí o que ela faz? Ela pega a faca do Marco Antônio e se mata também, morrem os dois. Muito bem, morrem os dois. E aí, para a gente terminar isso tudo, o que é que vai acontecer, meus queridos? Nosso amigo Otávio, agora único, né? Por cima da carne seca, o que ele faz? Ele vai a Roma e vai se nomear Imperator, Pontifex Maximus. E talvez o título mais bonito que ele se deu, Augustus. Otávio Augusto vai se tornar, em 27 a.C., o primeiro imperador romano, ok? Ele funda ali o Império Romano, um dos maiores impérios da história, mas isso, meus queridos, é assunto para a nossa próxima aula. Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo. Muito obrigado pelo carinho sempre de todos. Um grande abraço!